Olá amigos, olá amigas, prestem atenção que hoje eu vou começar o estudo contando uma história pra gente, que a gente vai dar sequência se aprofundando nessa história, porque ela está de acordo com o poema do Reiki de número 40, que tem o título de Cume. E a história é o seguinte: certa vez eu morava lá em Santa Catarina, numa cidade chamada de Palhoça. E lá tem um bairro que se chama Pedra Branca. E o nome desse bairro é devido a uma montanha, um monte que tem lá, que é realmente uma pedra bem grande e que se chama Pedra Branca. Dizem que lá existia antigamente alguns rituais indígenas, que é um local sagrado. Então eu quis subir até lá em cima. E certo dia eu resolvi ir lá, acordei bem de manhãzinha e fui sozinho. E fui subir, encontrar o caminho para chegar lá em cima. E lá não tem assim, no momento que eu morava lá, não tinha uma trilha assim muito bem definida, com placa mostrando por onde que subia. Então eu cheguei lá próxima àquela pedra branca, né, no pé da montanha, e estacionei o carro lá, olhei algumas trilhas assim e pensei, aquela trilha ali é que sobe para lá, para o cume da montanha. E aí fui subindo, eu estava de bermuda, eu acho que eu estava de chinelo também. Fui subindo, a trilha foi se afunilando, até que ficou uma trilhazinha assim bem curtinha, no meio da mata, mato também. E aí eu comecei não tinha mais trilha, e eu continuei a subir, assim, no meio da mata, assim, porque eu estava querendo chegar lá em cima. E tinha bastante espinho e tal, comecei a me arranhar e não dava mais para seguir por aquele caminho. E aí o que eu pude fazer foi descer de onde que eu já tinha chegado, talvez assim, um terço da montanha eu já tinha subido. Aí eu falei, por aqui não dá mais, eu vou me machucar, é sujeito a não chegar lá em cima. Voltei, desci e não desisti. Comecei a procurar, até que eu encontrei um outro caminho, uma trilha, que era a trilha que estava mais preparada para me levar até lá em cima do monte, da Pedra Branca, e eu consegui chegar lá em cima. Um lugar muito bonito, vale a pena conhecer. Então, por que eu contei essa história? Porque a gente vai fazer um aprofundamento do poema de número 40 do Reiki, que fala o seguinte: tão alta parece a montanha que arranha o grande céu, mas se não te deres por vencido e começares a subir, por certo encontrarás um caminho. Então, lembrando que esse é um poema escrito pelo imperador Meiji e ligado ao Reiki pelo mestre Mikao Usui, e tem um objetivo de auxiliar no nosso crescimento espiritual e material também. Então, o que acontece? Muitas das vezes, os nossos objetivos podem parecer assim, muito grandes, e às vezes algumas pessoas acham até que são inalcançáveis. Mas se a pessoa não se der por vencida e começar a subir, caminhar, fazer o que é preciso na vida dela para chegar no objetivo dela, por certo encontrarás um caminho que conduz a pessoa até chegar no alto da montanha, na realização do seu objetivo. E para auxiliar nesse estudo de hoje, eu vou trazer algumas frases do yogi chamado Yogananda. E uma das frases, ele fala o seguinte, uma palavra dele é que a persistência garante que os resultados são inevitáveis. Então, assim, uma pessoa que tem persistência para conquistar o objetivo dela, que não se dá por vencida, quando aparecem alguns desafios, como no caso dessa história que eu contei, que eu estava buscando subir uma montanha e cheguei a um certo local que não dava mais para seguir. Voltei, mas ainda com pensamento ligado que eu queria chegar lá no alto, então encontrei um outro caminho para chegar lá em cima. E uma outra frase de Yogananda que também explica isso que eu estou falando para vocês, é uma frase que fala o seguinte: mude os seus pensamentos se você quiser mudar as suas circunstâncias. Então, muitas das vezes, a gente quer algo, mas talvez por determinado caminho não vai ser possível realizar aquilo.
Então, às vezes, não adianta ficar assim batendo naquela tecla. Se eu quisesse continuar subindo pelo mesmo caminho, talvez eu não teria conseguido chegar lá em cima e às vezes me machucar naquela caminhada. Então, se quiser mudar as suas circunstâncias, mude os seus pensamentos. No caso, foi o que eu fiz, eu falei, por aqui não dá mais, vou encontrar uma outra maneira. Então, nos nossos objetivos, sejam profissionais, familiares, afetivos, a gente tem que ter essa flexibilidade também para conquistar as coisas que nós queremos. Quando necessário, a gente precisa ter essa flexibilidade. E uma outra frase do Yogananda é que ele fala o seguinte: todo amanhã é construído por cada agora. Então, ele mostrando também para a gente a responsabilidade que a gente tem que ter no agora para construir o nosso amanhã que a gente quer. Então, o estudo de hoje fala sobre isso. E peço aí para você que gostou do vídeo, pode compartilhar com outras pessoas que podem se beneficiar desse estudo, desse conhecimento que está dentro do Reiki e dentro de outras linhagens que nos conduz a ter mais luz, mais paz, mais amor no nosso coração. E peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever para a gente continuar estudando e nos aprofundando juntos no caminho do Reiki, no caminho do autoconhecimento e no caminho do desenvolvimento espiritual. Um grande abraço.